Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Pássaros na Boca, que é um livro da Samantha Schweblin, publicado originalmente em 2009. Aqui no Brasil, ele foi publicado pela editora Bem-Virá em 2012, nesta edição aqui, que foi a edição que me apresentou a obra dessa autora. E inclusive quem acompanha o canal há algum tempo deve se lembrar que nos idos de 2016 eu cheguei a fazer um vídeo aqui sobre este livro, mas este vídeo já não existe mais por aqui. Mas enfim, então em 2012 esse livro foi publicado aqui no Brasil pela Bem-Virá, só que desde mais ou menos 2017, 2018, essa edição primeira aqui do mercado editorial brasileiro já não circulava, ou quando circulava era por um preço exorbitante, até que no início agora de 2022, a editora Fósforo, com quem eu tenho parceria e a quem eu agradeço pelo envio aqui deste meu exemplar, republicou Pássaros na Boca nessa edição aqui, que reúne ainda os contos de um outro livro da Samantha Schweblin chamado Sete Casas Vazias. Eu poderia muito bem fazer um vídeo só sobre os dois livros, porque afinal de contas agora é deste modo, ou seja, juntos, que eles se apresentam ao público leitor brasileiro. Só que eu resolvi não fazer isso porque me parece que os dois livros eles são muito diferentes entre si. Então, exatamente por conta disso, eu vou fazer um vídeo agora sobre o Pássaros na Boca e depois farei um outro vídeo sobre os Sete Casas Vazias, muito em breve. Lembrando sempre que a editora Fósforo, ela fez essa reedição do livro da Samantha na esteira da publicação de Kentucky's, que é, ou melhor dizendo, de Kentucky's, que é um romance da autora. Essa minha edição aqui ela está em espanhol, mas eu vou deixar a capa da edição brasileira deste romance da Samantha, que foi publicado aqui também no fim do ano passado pela editora Fósforo. Então já tem vídeo para este livro, o link vai estar lá embaixo, e lá embaixo também constará o link para o vídeo que eu fiz aqui sobre Distância de Resgate, que é um outro romance dessa mesma autora. Então perceba que a Samantha Schweblin é uma autora por quem eu tenho alguma predileção, digamos assim. Mas, voltando aqui a Pássaros na Boca, trata-se do segundo livro da autora. O primeiro foi lá o Núcleo do Distúrbio, publicado originalmente em 2002. Esse é difícil de encontrar até mesmo em espanhol. E Pássaros na Boca reúne 18 contos, sendo que alguns deles já estavam presentes lá no primeiro livro da Samantha, que, como eu já disse, chamava-se O Núcleo do Distúrbio. Mas o fato é que foi com Pássaros na Boca que essa autora se destacou na produção argentina contemporânea e logo passou ali a ser comparada principalmente ao Julio Cortázar. E daí, se você conhece os contos do Cortázar e lê os da Samantha Schweblin, não demora muito para você perceber o porquê de todas essas comparações. E para falar de alguns dos contos reunidos aqui em Pássaros na Boca, antes eu vou ter que mobilizar, digamos assim, ainda que de maneira bastante panorâmica, três conceitos que, por mais transparentes que possam parecer em um primeiro momento, acabam sendo um pouco mais complexos de se entender na prática quando você está lendo de fato esses textos. E o primeiro desses conceitos que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o conceito de conto. Eu acabei de citar o Cortázar. Ele tem um livro de ensaios chamado Valise de Cronópio, e um desses ensaios se intitula Alguns Aspectos do Conto. Nele, o Cortázar faz dois comentários bem famosos a partir dos quais ele diferencia o conto e o romance como gênero, como forma literária. Segundo o Cortázar, o conto é como uma fotografia, já que ele nos oferece apenas um recorte da realidade e esse recorte, segundo o Cortázar, ele deve demonstrar um momento significativo. Por isso mesmo,
continua o autor, cabe ao leitor imaginar o que está por trás daquela cena fotografada pelo conto. E é daí que vem a brevidade dessa forma literária, que faz com que esse tipo de texto tenha que, segundo lá as palavras do próprio Cortázar, vencer o leitor na base do nocaute. Ou seja, o conto ele tem que nos surpreender, ele tem que nos pegar de uma só vez. Já no que se refere ao romance, o Cortázar diz que aquela outra forma literária é como o cinema, porque o romance ele capta a realidade de um modo mais amplo, de um modo mais cheio de nuances, o que faz do romance um tipo de texto que ganha o leitor na base dos pontos, continuando aquela analogia com o boxe, né? Porque segundo o Cortázar, o romance ele tem tempo, digamos assim, ele tem espaço até por conta de sua forma mais alongada. O romance ele tem espaço para ir acumulando efeitos conforme a trama se desenvolve, espaço esse que não existe no conto por conta de sua brevidade. Então veja aqui, o conto ele é marcado pela brevidade, que faz com que elementos como o tempo e o espaço sejam mais delimitados. Isso, quem diz não é mais o Cortázar, isso sou eu que estou aqui refletindo a partir das reflexões estabelecidas lá pelo Cortázar no ensaio Alguns Aspectos do Conto. No caso aqui dos contos da Samantha Schweblin, a autora trabalha com essa brevidade recorrendo principalmente a um discurso bastante elíptico, um discurso que sugere muito mais do que revela, por mais diretos, por mais secos que os narradores dela sejam. Porque o estilo da autora não preza muito, por exemplo, pelo lirismo, não é aquele tipo de texto que se derrama em palavras, enfim. E daí, como os contos dessa autora se constroem a partir de um discurso bastante direto, isso me faz pensar, sempre que eu leio os textos da Samantha Schweblin, eu fico pensando naquela realidade árida que afeta mesmo a linguagem, a composição dos personagens de um romance como Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Mas veja bem, eu não estou aqui falando que o estilo da Samantha Schweblin é parecido com o estilo do Graciliano. O que eu estou dizendo aqui é que, muito embora esses dois autores tenham estilos diferentes, o efeito que eles conseguem é bastante parecido por conta dessa linguagem mais direta, quando nós pensamos na composição, na construção dos personagens. Então veja, essa linguagem direta que nos coloca imediatamente diante daquilo que está sendo narrado e esse estilo bastante elíptico, como eu falei antes, tudo isso aumenta a atmosfera de mistério, a atmosfera absolutamente ambígua que a autora constrói nesses seus contos, já que nós não conseguimos nos localizar direito em toda aquela realidade que está sendo descrita. E como exemplo disso, basta lembrar que em um romance como, por exemplo, aqui o Distância de Resgate, para o qual, como eu já disse, já há vídeo por aqui, por mais que a narradora fale bastante em um espaço rural, o modo como ela faz isso é muito pouco concreto, digamos assim. Então, essa falta de elementos concretos no que se refere ao espaço e ao tempo se deve principalmente a essas elisões que a Samantha Schweblin vai usando conforme compõe esses seus textos. Isso, que é bastante evidente aqui em Distância de Resgate, também já estava presente aqui nos contos reunidos em Pássaros na Boca. Então, essa noção de conto é o primeiro conceito que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E que depois eu retomarei no meu vídeo sobre os 7 Casas Vazias. A segunda noção, o segundo conceito que eu gostaria de trazer aqui para vocês
é o conceito de fantástico. E para falar um pouquinho sobre o que é o fantástico, eu vou partir de um texto que é meio incontornável quando o assunto é literatura fantástica, mas eu reconheço que, exatamente por ser incontornável, também é meio óbvio que eu vá citar justamente esse texto, que é lá o Introdução à Literatura Fantástica, do Todorov. Inclusive, eu acho que eu já falei sobre esse texto em vários outros vídeos aqui do canal. Por exemplo, aquele meu vídeo sobre a narrativa de Arthur Gordon Pym, que é um romance do Edgar Allan Poe. Eu vou deixar o link para aquele meu vídeo lá embaixo também. E veja bem, eu vou me ater aqui a esse texto do Todorov e não a outros, justamente por ser um texto com o qual eu já tenho certa familiaridade. É um texto que eu leio há mais tempo e exatamente por conta disso, na hora que eu fui fazer aqui minhas anotações, enfim, eu consegui recuperar alguns aspectos desse texto do Todorov com mais facilidade. E a primeira coisa importante a se considerar é que, muito embora os elementos fantásticos façam parte de textos já bem antigos, é durante o século XIX que a literatura fantástica vai ganhando certa autonomia. E perceba como essa autonomia da literatura fantástica coincide, curiosamente, com a articulação do realismo como uma estética literária, de modo que a literatura fantástica vai utilizar os elementos realistas para demonstrar os limites dessa tentativa de atingir a realidade por meio da linguagem. E é dessa percepção sobre a linguagem, mobilizada pelos autores de literatura fantástica, que deriva a primeira condição do fantástico segundo lá o Todorov. E a primeira dessas condições é a hesitação, por parte, sobretudo, do leitor. Isso porque o texto fantástico estabelece uma realidade próxima à nossa, mas esse estabelecimento de uma realidade intertextual semelhante à nossa ou próxima à nossa, esse estabelecimento acontece por meio da ambiguidade, porque a literatura fantástica se pauta na realidade sem permanecer nela. E é por isso que, nesse tipo de texto, eventos fora do comum são narrados como algo absolutamente plausível, fazendo com que o natural pareça extraordinário e o sobrenatural seja apenas aparente. E isso é um dado muito importante, porque é por isso que o Todorov diz que o fantástico se liga à incerteza, porque a vacilação, a hesitação que ele nos gera faz com que um acontecimento aparentemente sobrenatural nos faça duvidar das leis da natureza, já que esse acontecimento sobrenatural ou aparentemente sobrenatural acontece em um mundo muito semelhante ao nosso. E ainda segundo o Todorov, o fantástico fica ali no meio do caminho entre o estranho e o maravilhoso, sendo que o estranho descreve o mundo tal qual ele é, mas extrapola a realidade, digamos assim, ao falar de um evento aparentemente sem explicação lógica, mas que não rompe com as leis do nosso mundo. Já no caso do maravilhoso, esse tipo de texto trata de uma realidade totalmente diferente da nossa. Uma realidade na qual o sobrenatural, aquilo que para nós seria sobrenatural, é absolutamente normal e aceitável. Por isso mesmo, a literatura fantástica gera um estranhamento, gera aquela hesitação que eu mencionei antes, aquela vacilação que nos permitem olhar para a realidade para a nossa realidade com certa distância. E é por isso que, ao longo dos anos, o fantástico foi sendo muito associado, ainda que de um jeito mais oblíquo, digamos assim, à problematização de certos aspectos da sociedade. E, no caso aqui dos contos da Samantha Schweblin, em vários deles, a autora se apropria do fantástico
como via de reflexão, ainda que uma reflexão indireta, sobre questões ligadas, por exemplo, à família, ao lugar da mulher na sociedade, às amarras sociais e por aí vai. Né? Pois bem, eu já falei então do primeiro conceito, da primeira noção, que é a noção de conto. A segunda noção, o segundo conceito, diz respeito então a essa literatura fantástica que nos coloca nessa posição hesitante em relação ao real. E daí agora mesmo eu falei que nos contos da Samantha isso cria uma distância de modo a fazer com que o leitor perceba ali alguns problemas nessa estrutura social que a gente chama de família, né? E daí, por falar sobre o estranhamento e por falar sobre a família, o terceiro conceito sobre o qual eu vou falar brevemente aqui, até porque essa não é a minha área de pesquisa, é o conceito de unheimlich proposto lá pelo Freud e que atualmente é traduzido como infamiliar. Né? E que, enfim, é um conceito bastante associado à obra da Samantha Schweblin, ou, na verdade, o contrário, a obra dela acaba sendo muito associada a esse conceito freudiano, sobre o qual, inclusive, eu já falei naquele meu vídeo sobre o Neblina, da Dalgisa Neri. Se não me engano, naquele vídeo eu já falei um pouquinho dessa questão do unheimlich. Eu vou deixar certinho o link para aquele meu vídeo lá embaixo. Mas enfim, segundo Freud, essa sensação de infamiliaridade e de estranheza que esse autor associa lá a esse termo que é o unheimlich, ou esse infamiliar, essas sensações então de estranheza, de algo infamiliar a nós, surgem a partir daquilo que era conhecido, daquilo que era familiar, mas que, depois de ser reprimido, volta como algo perturbador, algo que representa uma ameaça. Ou seja, falar em unheimlich, segundo o Freud, significa falar que aquilo que nos assombra é também aquilo que a gente já conhece. Pense aí, por exemplo, naquele filme O Que Ficou para Trás, que está disponível lá na Netflix, né? E naquele filme nós temos ali a filha do protagonista que volta para assombrar o pai por algo de errado ali que ele cometeu durante uma viagem que ia de Sudão, né, do Sudão do Sul, se não me engano, para a Inglaterra. Então, naquele filme chamado O Que Ficou para Trás, nós temos o fantasma dessa menina. Eu não vou dizer em que circunstâncias esse fantasma aparece, mas enfim, esse fantasma então acaba fazendo com que o pai fique o tempo todo se defrontando com aqueles erros do passado que voltam então de maneira absolutamente nova e ameaçadora depois desse processo de reprimir que o pai acaba estabelecendo em relação à memória que tem da filha e da viagem como um todo. Pense também naquele outro filme chamado, que é um filme bem mais antigo, chamado Os Olhos Sem Rosto, no qual a protagonista diz em dado momento que ela tem medo de olhar o próprio reflexo. Então veja como essa fala da protagonista naquele filme é muito interessante, porque nos mostra que o que assombra essa personagem é algo que teoricamente é bastante conhecido dela, que é o próprio rosto. Mas eu não vou dizer em quais circunstâncias essa personagem diz isso. É um filme bastante interessante, se você não conhece, eu sugiro que procure saber mais sobre ele. Mas voltando aqui a Samantha Schweblin, uma vez que os contos dessa autora se constroem de um jeito bastante verossímil, para que a partir dessa verossimilhança irrompa algo de sobrenatural ou de aparentemente sobrenatural, isso acaba aumentando a sensação de infamiliaridade, a sensação de inquietação diante daquilo que está sendo narrado, porque nós temos algo que é muito similar à nossa própria realidade cotidiana, mas esse algo vai adquirindo contornos cada vez mais estranhos, cada vez mais sinistros. Não por acaso, em vários desses contos,
a autora insinua situações ligadas, por exemplo, ao objeto, que, conforme nos lembra lá a Júlia Kristeva, é aquilo que causa fascinação e repulsa na mesma medida, ao mesmo tempo. Né? Então, em vários desses contos, a autora ela recupera essa noção de algo abjeto, mas também recupera a noção de algo monstruoso, pensando no monstro como aquele ser que mostra alguma coisa a partir da própria indefinição, da própria deformidade e principalmente da própria ambiguidade, pensando aí em uma monstruosidade que não é apenas física, mas também psicológica. Eu já falei um pouquinho sobre essa questão do monstro no meu vídeo sobre Os Divinos, que é um romance da Laura Restrepo, no meu vídeo sobre Frankenstein, da Mary Shelley, e da adaptação lá do Junji Ito. E se não me engano, eu também falei sobre a questão da monstruosidade, mas agora eu não lembro se eu falei mesmo naquele vídeo sobre os 13 contos de literatura erótica e pornográfica. Então eu vou deixar o link para todos esses textos, para todos esses vídeos que eu estou mencionando lá embaixo. Aí, caso você queira recuperar aquelas discussões, eu acho que talvez valha a pena, né? E aí, além, é claro, do caso paradigmático do Frankenstein, toda essa discussão me faz lembrar de alguns contos que estão lá, por exemplo, em Rinhas de Galo, que é um livro da Maria Fernanda Ampuero, para o qual já há vídeo por aqui também, e o link vai estar lá embaixo, porque essa monstruosidade que nós temos aqui em alguns desses contos, ela é tamanha que afeta inclusive a estrutura familiar desses personagens. E essa monstruosidade familiar, digamos assim, estava no centro de várias das narrativas da Maria Fernanda Ampuero. Então, por isso, dessa minha reflexão que aproxima essas duas obras. Então, veja, é possível pensar que nesses contos aqui de Pássaros na Boca, a autora acaba, de uma maneira ou de outra, usando a discussão sobre o Unheimlich freudiano para problematizar a família como uma instituição absolutamente disfuncional, e ela problematiza essa estrutura a partir de uma estética ligada lá ao elemento fantástico que cria um distanciamento que nos permite, como observadores ali de tudo aquilo que está sendo narrado, perceber com mais facilidade todas aquelas disfuncionalidades familiares que estarão aqui no centro dessas narrativas. Posto isso, então, eu separei aqui alguns contos a partir de alguns temas que eles têm em comum, e esses contos esses temas giram em torno da violência, da família, da condição feminina e da reflexão sobre a arte. E em cada um desses temas é possível ver ali um processo de normalização de algo anormal, o que novamente reforça o nosso estranhamento. E veja bem, por mais que eu tenha separado esses contos em temas, às vezes em um mesmo conto você tem vários desses temas que eu acabei de elencar aqui para vocês, mas então vamos aos textos. Bom, o primeiro tema, pensando nesses agrupamentos de contos que eu fui fazendo, o primeiro tema que eu gostaria de mencionar aqui é o tema da representação da violência, que já aparece logo no primeiro conto de Pássaros na Boca, que se intitula Irmã. Esse texto é narrado por uma pessoa não identificada e que praticamente se limita a testemunhar tudo aquilo que está acontecendo sem intervir muito naquelas situações que estão sendo descritas. O conto começa então com esse narrador e um homem chamado Oliver entrando em um restaurante de beira de estrada, e eles percebem que parece que passou ali um furacão naquele lugar. Parece que esse restaurante foi saqueado porque está tudo revirado, tudo sujo, enfim, e tudo vazio aparentemente. Mesmo assim, uma vez que esses dois sujeitos estão ali no meio daquela estrada que fica em lugar algum,
esses dois personagens, então, decidem comer alguma coisa ali, até para poder descansar um pouco da viagem, aquela coisa toda. Só que logo eles percebem que não será possível comer naquele restaurante porque aparece um garçom e esse garçom é um anão que diz que não consegue fazer comida, não consegue servi-los porque esse garçom ele não alcança os instrumentos da cozinha. Quem cozinhava nesse restaurante era a esposa do garçom, só que essa mulher está caída no chão, morta. E daí nós não sabemos exatamente, quer dizer, nós não sabemos nada sobre as circunstâncias da morte dessa mulher. E a gente não sabe, por exemplo, há quanto tempo ela está ali morta. E aí talvez nós tenhamos o elemento mais estranho desse conto. Quer dizer, o próprio modo como o anão é descrito já evoca essa estranheza, porque o anão ele aparece aqui ligado bastante a essa imagem do humor, pensando que ele não consegue nem alcançar os objetos na cozinha, e ao exagero. E segundo o nosso camarada Bakhtin, o cômico e o exagerado são elementos intrínsecos à construção do grotesco, de modo que esse humor que nós temos aqui, ele não vai atenuar, antes ele vai reforçar o estranhamento de toda a cena. Só que o que é mais estranho aqui não é o anão ou o estado meio abandonado, meio decrépito desse restaurante. O estranho mesmo é que tem um cadáver no chão e todo mundo parece muito mais preocupado com o que eles vão fazer sobre a comida do que com o que fazer em relação àquela mulher que está ali morta. E o corpo dessa mulher é descrito como um corpo de um monstro marinho. O narrador usa essas palavras. E isso evoca a ideia de deformidade, novamente a ideia de exagero, já que esses elementos já estavam presentes lá na descrição do anão, só que aparecem agora reforçados por conta desse cadáver ali estirado. Então veja, como esses personagens estão mais preocupados com a comida do que com aquela mulher morta, isso evoca uma ideia de naturalização da morte. E essa naturalização faz com que esse cadáver seja tratado como quase como se fosse ali mais uma cadeira fora do lugar. E daí, como o corpo é descrito como o de um monstro, isso nos mostra que a monstruosidade dessa mulher está no cadáver e não na morte em si. Além disso, nós temos aqui um anão que afirma ser casado com essa mulher que, pela descrição do narrador, era desproporcionalmente grande. E conforme o conto avança, o narrador começa a perceber, por exemplo, que os armários, a geladeira, o fogão, tudo aquilo todos os utensílios da cozinha estavam chumbados na parede em um lugar meio alto, como se fosse para que esse anão não conseguisse alcançar esses utensílios. E isso levanta alguns questionamentos, como por exemplo, por que será que tudo estava no alto na cozinha? Qual era o tipo de relacionamento entre aquela mulher e o anão? Será que ele a matou e aí depois ele se arrependeu porque ele se sente muito, ele se sente não, porque ele é muito dependente dela? Mas aí, se ele é tão dependente a ponto de estar arrependido, então por que ele a teria matado, né? Então, veja que pensando naquela ideia do conto como uma fotografia que deve nos permitir criar uma realidade ao redor daquela imagem capturada, esse conto da Samantha Schweblin evoca uma realidade cada vez mais estranha. E ainda pensando que o conto é esse recorte do real, não por acaso
Este conto em específico começa e termina com esses personagens, o narrador e o Oliver, na estrada, porque a gente acompanhou apenas um momento, um flash, um momento estático da vida desses personagens. A gente flagrou ali algo muito específico em meio ao movimento que esses personagens estabelecem ali por conta dessa ideia da viagem. Existe então um contraste que inverte a relação entre o casal formado pelo anão e pela defunta monstruosa ali jogada no chão. De modo que esse garçom ele passa a ser visto como um ser fragilizado, um ser que tem que ficar ali dando pulinhos para poder, por exemplo, abrir uma geladeira. E, além disso, o próprio fato de ser garçom coloca esse personagem em uma posição subalterna. Ele é aquele que serve aos outros. E é por isso que, no final do conto, e daí eu não vou dizer como esse conto acaba, mas enfim, no final do conto, esse anão ele tem que provar a própria masculinidade por meio da violência para poder ali se livrar, então, dessa imagem de um ser absolutamente indefeso diante de todas aquelas circunstâncias. Outro conto que também elabora um pouco essa questão ligada à representação da violência é um conto chamado Matar um Cão. Eu não vou falar muito sobre esse conto, mas ele trata de um sujeito que tem que passar ali por uma espécie de batismo de fogo para se tornar um matador de aluguel. E esse batismo de fogo consiste em matar um cachorro de rua. E é por isso que eu resolvi citar rapidamente esse texto, pensando na temática da violência, e daí você vai ter que ler o conto para saber como ele se encerra. Outro conto que também aborda a questão da violência, mas pensando naquela reflexão sobre a arte, que, como eu disse, é um dos grandes temas aqui desses contos, um conto que aproxima então essas duas vertentes, essas duas temáticas, intitula-se Cabeças contra o Asfalto. E aqui nós temos essa reflexão sobre a arte, mas uma arte que deriva da violência, já que o protagonista aqui é um pintor e ele faz quadros bastante realistas, nos quais se veem cabeças sendo golpeadas contra o asfalto. E esse pintor protagonista aqui vai cada vez mais longe, digamos assim, nesse seu projeto artístico. Mas talvez o conto, e daí evidentemente que eu não vou revelar muitas outras coisas sobre esse texto, até porque é um conto bastante curto. Mas talvez o texto que mais aproxime a arte do campo da estranheza por meio da violência, ao falar ali de um ato terrível e que deveria perturbar, mas que acaba sendo visto como algo artístico, é um conto intitulado A Mala Pesada de Benavides, que, se não me engano, é o maior conto aqui de Pássaros na Boca. Pois bem, o protagonista, que é o tal Benavides aqui do título do conto, é um homem casado e que se consulta com frequência com um psiquiatra. Assim, uma coisa muito importante. Esse conto chamado A Mala Pesada de Benavides, ele elabora a temática da violência, a reflexão sobre a arte e uma discussão sobre a condição feminina, e daí você vai saber o porquê, conforme eu for falando um pouquinho sobre este conto. Mas enfim, então o Benavides é esse sujeito que tem uma vida aparentemente comum, né? Ele vai ali se consultar com um psiquiatra, é um homem casado há bastante tempo, enfim. E é exatamente a esse psiquiatra que o Benavides recorre depois de ter matado a esposa e colocado o corpo dela dentro de uma mala. E é por isso que essa mala fica pesada, como o título do conto nos sugere, e a gente já fica sabendo disso logo no início do texto. Quer dizer, na verdade, quando o Benavides chega à casa desse tal psiquiatra, ele está bastante confuso, né? Talvez ele esteja até um pouco bêbado, e ele diz ao psiquiatra que
imaginou que tinha assassinado a esposa. E, evidentemente, o psiquiatra ele acolhe esse seu paciente e diz para ele que tudo pode ter sido apenas ali uma projeção, tudo pode ter sido apenas um delírio, né? Porque o Benavides estava bastante confuso e por isso mesmo esse psiquiatra olha para aquela situação e diz: não, você pode passar a noite aqui mesmo na minha casa, porque a casa do psiquiatra era um lugar meio labiríntico, mas nessa casa também funcionava a clínica psiquiátrica que o Benavides frequentava. Só que no dia seguinte, quando o Benavides... Porque veja, nesse início então, quando ele chega e fala com o psiquiatra fala que tudo pode ter sido um delírio, você pensa que de fato talvez aquele crime não tenha acontecido, até por conta do estado alterado em que está o protagonista. Porém, como eu ia dizendo, no dia seguinte o Benavides acorda e ele percebe que a mala que ele havia deixado ali ao lado da cama tinha desaparecido. E isso, na verdade, faz com que a gente pense novamente que talvez tudo tenha sido um sonho desse sujeito, de modo que, de início, o conto ele é bastante ambíguo em vários momentos por explorar o modo confuso com que esse personagem lida, interpreta a realidade. E é sempre bom manter em vista que o fato de o Benavides ir ao psiquiatra já nos induz a olhar para ele de um certo modo. Principalmente quando ele chega lá e o psiquiatra acolhe ele dizendo: olha, você pode ter delirado. Tudo isso faz com que a gente fique se perguntando: tá, mas qual será que não deve ter sido, quais não devem ser as conversas que Benavides tem com esse médico para que ele tenha sacado tudo ali tão rapidamente. Só que ao confrontar o psiquiatra, perguntando ali sobre a mala, o Benavides fica sabendo que esse homem não só abriu a sua mala, como também chamou um crítico de arte e ambos pretendiam expor a mala com o cadáver como se fosse ali uma instalação artística. Inclusive, o fato de o crítico de arte e o psiquiatra encararem aquele cadáver dentro da mala como sendo um objeto artístico me fez lembrar daquela instalação, daquela performance, não sei muito bem definir como é isso, de um artista que colocava um cachorro acorrentado dentro do museu e a performance consistia no público assistir o cachorro morrendo de fome, porque o cachorro não era alimentado nunca. E daí esse cachorro ia passando fome conforme o tempo passava ali, né, o tempo de exposição passava. Então é um conto que me faz... Sempre que eu releio esse conto, eu me lembro lá desse caso. Se você não se lembra dessa história, eu vou deixar o link, caso eu encontre alguma notícia sobre isso, lá embaixo. Mas enfim, voltando ao texto aqui da Samantha, veja como o corpo da mulher aqui representa o tal do Unheimlich que eu mencionei no início deste vídeo. Porque esse corpo é um elemento do passado que foi reprimido pelo paciente, ele escondeu aquilo ali na mala, só que o psiquiatra não só traz à tona esse elemento do passado que foi reprimido, como também pretende expor isso para o público, o que abre toda uma discussão sobre o público e o privado, sobre aquilo que é da ordem da confidencialidade ou aquilo que pode ser exposto para todo mundo. E na verdade essa conduta do psiquiatra ela é bem estranha em se tratando de um sujeito que deveria manter certa confidencialidade para com o seu paciente. Só que um dos temas do conto é exatamente essa multiplicidade de identidades, porque o psiquiatra ele também é muito ligado ao campo da arte, tanto que quando o Benavides chega na casa dele, está acontecendo um sarau, o psiquiatra está tocando piano, está cantando, sei lá, uma coisa assim, né? Então veja, essa identidade do psiquiatra ela é movediça, assim como o próprio cadáver também pode ser visto, pensando
nessas identidades fluidas como uma peça de arte, como uma obra de arte. E o protagonista, né, o Benavides, é paciente, mas ele também é o criminoso responsável pela morte da esposa e é o artista responsável pela criação daquela obra. Portanto, é como se o conto estivesse nos mostrando que a realidade nunca permanece a mesma, porque ela depende muito do ponto de vista, ela depende muito de quem está observando uma determinada situação. E o Benavides, ele não fica incomodado, ele não fica com remorsos quando ele vê a esposa morta. Ele não se arrepende em momento algum daquilo que ele fez. O desconforto do protagonista se deve ao fato de que ele não quer que as outras pessoas saibam daquele crime. Ele não quer expor aquele elemento do passado que ele reprimiu dentro daquela mala ali. E outra coisa interessante é que, em dado momento, o narrador descreve o cadáver na mala e diz que esse corpo estava ali enrolado como um feto, né? Fazendo com que essa mala deixe de ser vista apenas como um caixão e passe a funcionar quase como um útero, pensando nessa vida que está sendo gerada ali graças a essa imagem do feto. E essa confusão, essa proximidade entre imagens ligadas à morte e ao nascimento aumentam o caráter grotesco daquilo que está sendo narrado. E uma vez que o cadáver passa então a ser visto como uma obra de arte, então o crime deixa de existir enquanto tal, porque ele passa a ser interpretado, a ser lido de outro modo. Além disso, assim como o cadáver da mulher lá em Irmã, né, que é o conto sobre o anão, o corpo dentro dessa mala aparece como algo monstruoso, mas a morte em si é naturalizada na medida em que esses corpos femininos estão ali expostos ao público. E é por essa exposição de algo que deveria permanecer oculto que a reação das pessoas não é de repulsa, mas sim de admiração. Porque essas pessoas não sabem como ler todas aquelas circunstâncias. Só que veja que é uma admiração autorizada por homens que se sentem ali donos daquele corpo feminino exposto. Porque o fato de ser novamente uma mulher morta exposta a olhos masculinos, esse fato não deve ser ignorado, porque isso já tinha aparecido antes lá em Irmã. Não é possível que ia aparecer aqui agora de novo na Mala Pesada de Benavides por simples acaso, por mera coincidência, né? Evidentemente que tudo isso nos causa um estranhamento, já que a única pessoa com uma reação normal, com uma reação humana, é o assassino, que é o próprio Benavides. É ele quem percebe o absurdo de toda essa situação, ao passo que todo o resto se refere a ele com admiração, como se ele fosse, de fato, um grande artista. Só que, na verdade, isso não é lá tão longe, por exemplo, da nossa realidade, né? Vamos nos lembrar que nós estamos em um país onde um torturador foi glorificado, onde um pedófilo é defendido por ter sido ali aliado ao presidente, né? Onde tentam contemporizar o tempo todo o fato de um sujeito ter ido para a Ucrânia para poder pegar a mulher com a desculpa de ter ido salvar vidas e salvar a democracia, etc. Então veja como essa circunstância que nós temos aqui, por mais que ela seja uma circunstância exagerada, esse exagero ele tem lugar na nossa realidade. Né? É a isso que eu me referia quando eu disse no início desse vídeo que o fantástico permite que a gente dê um passo para trás e olhe para o nosso próprio mundo com essa estranheza, a partir desse estranhamento, a partir dessa hesitação. Mas enfim, voltando aqui ao texto, aos contos da Samantha Schweblin, então perceba como A Mala Pesada de Benavides
ele aborda a questão da violência, a questão da arte, mas ele também faz isso de modo a deixar ali uma brecha para que a gente pense na condição feminina, uma vez que esse texto ele é precedido por outro no qual nós também temos ali esse cadáver feminino, essa morte feminina sendo naturalizada. E daí falando nessa condição feminina, como eu disse antes, esse é outro tema recorrente aqui nesses contos, sobretudo no segundo deste livro, intitulado Mulheres Desesperadas. Esse conto fala de uma mulher chamada Felicidade, que foi abandonada pelo homem com quem ela tinha acabado de se casar. E a gente sabe que esse casamento é recente porque ela ainda está com o vestido de noiva. Só que as circunstâncias desse abandono são bem específicas. Quando eles saíram da igreja, estavam ali na estrada, provavelmente indo, sei lá, para a lua de mel, ou voltando para casa, ou algo parecido, a Felicidade pediu para ir em um banheiro de posto de gasolina na beira da estrada, e quando ela saiu desse banheiro, ela percebeu que o carro do marido já estava bem longe, né? Nisso aparece uma outra mulher que já avisa logo de cara a protagonista que aquele tipo de abandono é muito comum e que o marido dela não iria voltar nunca mais. E conforme as duas estão ali conversando, elas começam a ouvir vozes de outras mulheres que também foram abandonadas pelos maridos, o que nos mostra que esse abandono ele é deliberado e até mesmo cruel, já que essas mulheres simplesmente foram deixadas ali no meio do nada e sem nenhum tipo de amparo. Então veja, em um primeiro momento pode ser que você pense, não, às vezes aconteceu uma emergência, o marido dela teve que sair correndo, mas depois vai voltar. Só que aí conforme a gente vai lendo e percebe que existem ali outras mulheres em circunstâncias parecidas à da protagonista, a gente percebe que tudo isso é algo absolutamente comum e quase orquestrado. E essas outras mulheres permanecem invisíveis ao longo de todo o conto, no sentido em que nós apenas ouvimos as vozes delas, mas nós não as vemos de fato. Né? Essas mulheres elas permanecem invisíveis ao longo do texto por dois motivos. Um literal e o outro simbólico, social, enfim. Pensando no motivo literal, essas mulheres não aparecem, elas estão invisíveis, porque já anoiteceu, está tudo escuro ali. Só que, pensando em um caráter mais simbólico e social, para essa invisibilidade, é interessante pensar que elas são invisíveis porque elas não ocuparam o lugar que é destinado à mulher na sociedade. Então, elas estão literalmente à margem e por isso elas não puderam ser esposas, elas não puderam ser mães, elas não puderam se tornar donas de casa, etc, etc. Elas não puderam assumir nenhum daqueles papéis que as sociedades delegam às mulheres. E outra coisa interessante é que, exceto pela personagem que estava ali conversando com a protagonista, todas as outras mulheres, incluindo a própria protagonista, cujo nome, Felicidade, é bem irônico, diga-se de passagem, dadas as circunstâncias do conto, enfim, todas as outras mulheres ou se sentem culpadas, pensando que, por exemplo, se elas não tivessem demorado tanto no banheiro, talvez os maridos não tivessem ido embora, ou elas simplesmente ficam ali se lamentando sem fazer muita coisa. Então essas mulheres ficam ali desesperadas, como o título sugere, chorando e gritando na beira dessa estrada, que é uma estrada absolutamente inóspita, e elas ficam ali naquelas circunstâncias esperando pelos maridos que elas sabem que não vão voltar. Então elas ficam ali esperando que esses maridos se arrependam e voltem para buscá-las, mesmo sabendo que isso não vai acontecer. Só que com isso, essas mulheres elas não saem do lugar, elas ficam ali, elas se colocam em uma posição de vulnerabilidade, de dependência extrema, porque afinal de contas elas foram ensinadas que a mulher é indefesa, que a mulher vive à sombra do marido, que a mulher deve ser ali
permissiva, deve ser passiva em relação àquilo que lhe acontece. Não por acaso no conto elas nem aparecem, porque elas ficam completamente à sombra, elas ficam completamente no escuro. E daí, por sinal, essas vozes das mulheres no escuro acabam criando um quadro bastante perturbador, se a gente se imaginar ali no lugar da protagonista. Imagine você aí, parado no meio de uma estrada, tudo escuro, com vozes sussurrando, gritando, chorando, se lamentando no escuro, né? No meio da estrada. É um tema, é um quadro bastante dantesco, digamos assim. E daí, conforme o conto avança, outras duas pessoas vão acabar sendo abandonadas ali na estrada. Uma dessas pessoas é um homem, e isso leva a um desfecho bastante interessante, porque a última cena do conto, e eu acho que isso não é spoiler, porque é interessante desse conto em específico, é você ver como as coisas se desencadeiam e não tanto as coisas em si. Mas enfim, a última cena do conto descreve os outros homens voltando até aquele posto para poder resgatar o marido abandonado, né? Agora, para você saber das circunstâncias desse abandono, aí sim você vai ter que ler o conto. E o último grande tema abordado aqui nos textos de Pássaros na Boca gira em torno da família. E, como eu disse antes, a família aparece aqui como uma instituição que já não funciona muito bem, digamos assim. Então, por exemplo, nós temos aqui um conto muito curioso chamado A Medida das Coisas, que fala sobre um homem que é dono de uma loja de brinquedos e que acaba acolhendo, juntamente ali com a esposa, um sujeito já adulto, mas que se comporta como uma criança. Esse rapaz fica ali trabalhando nessa loja de brinquedos em troca de ter um lugar para morar, de modo que esses três personagens, o dono da loja, a esposa e esse rapaz que se comporta como criança, os três acabam formando uma espécie de família artificial e orientada muito mais pelas relações de trabalho do que pelas relações de afeto, propriamente dito, por mais que haja sim afeto entre esses três personagens. Mas, por exemplo, o dono da loja só acolhe o rapaz porque esse rapaz era de uma família rica e ele vivia gastando muito dinheiro na loja. Então, o dono, ele não acolhe esse sujeito por piedade, ele acolhe por medo de perder um bom cliente, né? Mas o momento que melhor traduz a imagem da família como algo negativo ao indivíduo acontece no final do conto, quando a mãe do tal rapaz entra nessa loja de brinquedos e o trata de um jeito bastante violento, mas aí, para você saber em detalhes como isso acontece, você vai ter que ler o texto, porque eu não vou dizer aqui, mas é um conto bastante interessante e que causa esse estranhamento, sobretudo por conta dessa relação esquisita que se forma ali entre esses personagens. Outro conto que, de certa maneira, também elabora uma discussão sobre a questão familiar é o último conto do livro, intitulado Debaixo da Terra. Esse conto se passa em um povoado perdido, no meio de lugar nenhum, como só ia acontecer nos textos da Samantha Schweblin. E nesse lugar tudo era muito tranquilo, a vida era muito pacata, até que um dia as crianças dessa região começam a cavar um buraco, sem maiores explicações. E aí, depois de cavar aquele buraco, essas crianças simplesmente desaparecem por ele. Elas entram naquele buraco e não voltam mais, ou pelo menos é isso que se acredita, uma vez que essas crianças primeiro cavaram o buraco e depois desapareceram. Só que o estranho é que, quando os pais finalmente vão atrás dos filhos, eles descobrem que aquele buraco não existe. E não é nem que ele foi coberto, que taparam o buraco depois, porque esse buraco ele não existe porque a terra que cobriria o buraco continuou amontoada ao lado do que era antes o buraco, mas que agora não existe mais. O que acontece então
é que esses pais simplesmente não encontram mais esse buraco pelo qual os filhos podem ter entrado, né? Que os filhos cavaram e podem ter entrado, porque agora você tem ali uma montanha de terra, mas o chão está plano, o chão não tem nenhum acidente geográfico, digamos assim. Então isso por si só já é um negócio meio esquisito acontecendo ali nesse lugar. Só que aí depois disso, as pessoas começam a ouvir vozes debaixo da terra. Só que se o buraco não existe, resta saber, será que tudo não é fruto apenas da imaginação das pessoas? Né? Tem um texto do Junji Ito que é bem parecido com esse conto aqui da Samantha Schweblin. Eu não lembro o nome desse texto do Junji Ito, mas eu vou deixar o nome dele aqui na tela. E me parece que esse conto da Samantha fala exatamente sobre esse elemento aparentemente sobrenatural que desestabiliza as certezas sobre a família ao demonstrar a fragilidade do modo como as pessoas se relacionam e a fragilidade da nossa percepção do real. Porque a partir do momento em que esses pais chegam ali onde deveria haver o buraco e não encontram nada, você começa a se perguntar, mas será que esse buraco de fato existiu em algum momento? Então é um conto bastante interessante e, como eu disse, é o conto que encerra aqui o livro. Outro texto que também aborda de maneira específica essas relações familiares é um conto intitulado Rumo à Alegre Civilização. Esse conto parte de algo absolutamente banal, mas que vai aos poucos desgastando cada vez mais a tranquilidade, a sanidade do protagonista, que é um homem que não consegue embarcar no trem porque ele não tem dinheiro trocado para comprar a passagem e por isso mesmo ele se vê obrigado a ficar ali na estação esperando pelo próximo trem, já que o bilheteiro, né, a pessoa que está ali na bilheteria vendendo as passagens, o bilheteiro se recusa a vender um bilhete sem estar com dinheiro contado, né? Só que aos poucos, enquanto espera pelo próximo trem, o protagonista percebe que as pessoas que trabalham ali na estação, elas têm um comportamento muito suspeito. Por exemplo, todas essas pessoas agem como se fossem da mesma família, só que o protagonista descobre, e na verdade é bem nítido, que essas pessoas não são da mesma família. Além disso, a estação ela fica em uma zona rural muito afastada e por isso o próximo trem demora a passar e também não há nenhum estabelecimento nas redondezas no qual o protagonista poderia ali trocar o dinheiro para finalmente comprar um bilhete e embarcar no próximo trem. E daí, como se tudo já não estivesse estranho o suficiente, tem um determinado momento em que o trem, o próximo trem, né, está se aproximando, mas aí um dos funcionários vai ali na beira dos trilhos e faz um sinal para que o trem passe direto, porque não havia ali naquela estação nenhum passageiro esperando para embarcar. E aí, se de início o protagonista ainda tenta tomar alguma atitude, aos poucos ele vai simplesmente aceitando, ele vai se submetendo a a todas aquelas circunstâncias esquisitas, porque os funcionários da estação sempre dão um jeito de fazer o sinal para que esse próximo trem não pare. Então esse é um dos contos que melhor trabalham com aquelas elipses que eu mencionei no início desse vídeo, porque a gente não sabe a motivação de ninguém, muito embora a gente perceba que essas informações sobre a motivação dos personagens foram suprimidas pelo narrador, digamos assim. Então, por exemplo, ao longo do texto eu fiquei me perguntando, por que o funcionário não vende o bilhete pro protagonista? E por que o protagonista simplesmente não reage? Por que ele não, sei lá, não dá um chacoalhão nesse funcionário? Por que esse funcionário e os outros querem manter o protagonista ali naquela estação? Por que essas outras pessoas também ficam ali naquele lugar tão ermo? E se essa é uma região tão afastada,
O que esse protagonista, que aparentemente é um homem de negócios, foi fazer ali, sendo que, como eu disse antes, não há nenhum sinal de civilização ali perto. Inclusive, o título do conto já demonstra essa distância entre o espaço em que se passam as narrações e essa alegre civilização para a qual o protagonista deseja ardentemente retornar em algum momento de sua vida. Então, se é tudo tão afastado, por que esse cara foi parar ali naquele lugar? Porque, pelo modo como tudo é descrito, parece que não existe nada ao redor dessa estação, a não ser o campo. E daí, o que um homem de negócios foi fazer no meio do campo? Né? Então, veja, essa ausência de respostas aumenta ainda mais a nossa hesitação diante desses vários elementos estranhos que vão se acumulando conforme a narrativa avança. Porque, apesar de toda a tensão que se estabelece, aparentemente os donos dessa estação encaram tudo aquilo como se todos ali fizessem parte de uma mesma família. Uma família artificial? Sim. Uma família construída por meio da força, uma família forçada? Com certeza. Né? E esse ambiente familiar imposto reforça a submissão do protagonista. Porque se aquele homem que se recusa a vender a passagem de trem assume o lugar de um pai, então ele deve ser, teoricamente, respeitado para que aquela estrutura familiar se preserve. Então é como se a família fosse algo que retira a nossa subjetividade e a nossa individualidade conforme nos torna cada vez mais submissos a tudo de maneira absolutamente alheia à nossa vontade. Então veja que esse é um conto bastante interessante também para que a gente pense nessa reflexão sobre a família. Ainda que essa reflexão apareça, como eu disse antes, de um jeito meio lateral, é apenas a minha interpretação, enfim. Agora, de maneira mais direta, a discussão sobre a família aparece no terceiro conto aqui de Pássaros na Boca, que se intitula Na Estepe. E daí eu falei que o Rumo à Alegre Civilização trabalha bastante com a elipse, mas na verdade eu acho que o Na Estepe seja de fato o conto que mais se utilize da elipse para construir o estranhamento da narrativa. Né? Eu acabei de falar essa mesma coisa sobre o conto anterior, mas não, me parece que aqui essa narrativa elíptica funciona de um jeito mais interessante, digamos assim, pensando nesse estranhamento que provoca no leitor. A narrativa de Na Estepe começa mencionando que um casal de protagonistas já tinha tentado de tudo para tentar ter um filho, só que eles não foram bem sucedidos nessa sua empreitada. Então, logo de cara, o tema da família já se estabelece como uma impossibilidade. Né? Porém, conforme o enredo avança, a narradora menciona um ritual que ela e o marido fazem de vez em quando, e daí a gente começa a perceber que talvez o que eles queiram não seja exatamente uma criança. E como esse objeto de desejo não é nomeado em momento algum ao longo do texto, mesmo quando a presença dessa criatura é determinante para algumas cenas, por não ser nomeada, não dá para dizer nem mesmo se essa tal criatura é um ser humano, se é um animal, se é um ser fantástico, se é, sei lá, um chupacabra. Não dá pra gente falar nada sobre essa criatura, porque, por um lado, a narradora ela menciona esses ritos de fertilidade, essas simpatias, enfim. Por outro lado, ela diz que ela e o marido caçam esse ser que eles querem. Assim, ninguém vai sair caçando uma criança no meio da estepe, né? Então veja que essa elipse ela funciona exatamente para criar essa sensação de desnortear o leitor, né? Você fica desnorteado lendo um texto como esse. Ou seja, é como se a linguagem não desse conta de traduzir
a identidade desse ser que o casal de protagonistas quer tanto a ponto de sair caçando um desses seres pela estepe. E essa insuficiência da linguagem me fez lembrar de um conto do Cortázar chamado Casa Tomada, que talvez seja um dos contos mais célebres, mais famosos desse autor, porque em Casa Tomada o narrador nunca chega a dizer o que exatamente invadiu a sua casa. Se você não sabe de qual conto estou falando, eu vou deixar o link para esse conto lá embaixo, mas falando brevemente, você tem no conto do Cortázar dois irmãos, né, um irmão e uma irmã, e um belo dia eles estão ali, eles moram em uma casa muito grande, e um belo dia eles percebem que alguma coisa ou alguém entrou na casa e eles começam a fechar as portas da casa e vão se isolando cada vez mais diante dessa invasão, diante desses invasores que vão ganhando cada vez mais território. E em momento algum, esses protagonistas lá do conto do Cortázar fazem alguma coisa para poder, enfim, dar um troco, para tentar reaver aquilo que eles foram perdendo conforme a narrativa avançou. Mas aí, para você saber de mais detalhes, leia lá o conto, que é um conto bastante interessante. Mas enfim, tanto lá no conto do Cortázar quanto aqui Na Estepe da Samantha Schweblin, essa elisão da identidade acaba fazendo com que a gente hesite diante daquilo que está sendo narrado, porque é a partir do não dito que se constrói a tensão em ambos os textos. Agora, o curioso no conto aqui da Samantha é que, enquanto há todo esse mistério sobre a natureza do ser, todo o resto é descrito de um jeito bastante realista, de um jeito bastante cotidiano. E isso nos mostra que aquela banalidade da vida de casado desses protagonistas vai aos poucos sendo tomada de assalto, digamos assim, pelo estranhamento. Porque essa vida cotidiana, ela já não basta, ela é absolutamente artificial. Essa vida é artificial demais diante da necessidade de ter um daqueles, que é como a narradora se refere a tal criatura. Então, a Samantha, ela usa essa linguagem predominantemente alusiva e conotativa para deixar várias lacunas que cabe a nós ir preenchendo, já que ao invés de falar, por exemplo, meu marido e eu queríamos um filho, a narradora usa sempre pronomes indeterminados. Né? Meu marido e eu queremos um daqueles, nós fomos caçar aquilo na estepe na noite anterior, enfim. Né? Tudo isso acaba criando uma ambiguidade bastante estranha. Por quê? Por um lado, o conto aponta para a ideia da gestação e da fertilidade. Só que, por outro lado, tudo se passa em uma estepe, que é uma região bastante infértil, digamos. Né? Além disso, a imagem da maternidade não parece combinar muito bem, ou melhor dizendo, não combina em nada com a ideia de um casal que tem que sair para caçar à noite e assim conseguir finalmente ter um daqueles. Né? Então veja que são várias as ambiguidades, são várias as contradições que nós temos aqui, e os protagonistas poderiam continuar com essas caçadas, não fosse um belo dia o marido da narradora, que ia ao vilarejo 3 vezes por semana, ele encontrou em uma dessas suas idas ao vilarejo um outro casal que alegava ter um daqueles. E daí, para você saber como tudo isso se desenrola, você vai ter que ler o conto, mas é um texto bastante que gera uma agonia, que gera um desconforto por conta mesmo dessa linguagem completamente elíptica. Mas enfim, ainda pensando no tema da família, outro conto que aborda isso de um jeito muito interessante chama-se Conservas. E ele vai apresentar uma situação que, em certa medida, é oposta àquela do casal de Na Estepe. Isso porque, em Conservas, a narradora está grávida,
só que ela decide que não é hora de ter uma filha, porque essa narradora ela queria aproveitar mais a vida com o marido, eles ainda eram jovens, então eles queriam esperar para ter condições melhores para ter uma filha. Essa narradora ela queria se dedicar mais à vida acadêmica e ela sabe que caso leve adiante essa gestação, ela teria que abrir mão da bolsa, enfim. E além disso, essa narradora ela tem consciência de que ser mãe é abrir mão da própria identidade e ela não estava disposta a fazer isso. O problema é que a narradora, mesmo sabendo de tudo aquilo que deveria abrir mão caso seguisse com a gravidez, não tem coragem de abortar porque ela acredita que isso faria mal à filha. Ou seja, não é que ela não queira ser mãe, ela só não queria aquilo naquele momento pelo qual ela estava passando em sua vida profissional, familiar, enfim. Então veja que é muito interessante que o caminho mais fácil e mais óbvio seria, por exemplo, ela ir e fazer um aborto ou coisa parecida com essa, mas ela não faz isso. Inclusive, ela tem um carinho muito grande por essa filha que ela está esperando, que ela chama de Teresita, né? Então veja que desde o início já há essa ligação emocional entre essa futura mãe e essa sua futura filha, e exatamente por conta disso ela não quer fazer um aborto. Então veja que essa culpa e o peso social e cultural da maternidade já se impõem à protagonista logo no início da gestação. E é por isso mesmo, quer dizer, por conta desse peso social e cultural da maternidade, que a narradora ela tem esse senso de urgência para acabar logo com aquelas circunstâncias, mas sem precisar carregar para o resto da vida a culpa por ter feito um aborto, já que ela tinha essa ligação tão próxima com a futura filha. O problema é que o tempo vai passando e toda essa pressão vai aumentando na medida em que os futuros avós dessa criança vão se empolgando com essa gestação e assim a gente percebe que essa família que nós temos aqui é uma família bastante tradicional. Mas quando tudo parecia perdido, né, essa moça já não tinha para onde correr, ela já tentou fazer todos os tratamentos disponíveis, eis que surge a luz quando a narradora ouve falar de um afamado doutor especialista em um tratamento que prometia, atenção, reverter a gestação, para que ela fosse retomada, a gestação fosse retomada em um outro momento mais conveniente para todos e para todas. E o curioso é que nenhum personagem sequer questiona por um único momento se esse tratamento seria realmente eficaz ou seguro, enfim. E o que a gente passa a acompanhar a partir de então são as várias etapas do tal tratamento, que é um tratamento muito esquisito, diga-se de passagem, e essas etapas elas envolvem não só o casal, mas toda a família. E uma coisa interessante é que tudo isso é descrito bem aos poucos. Todas as etapas desse tratamento, elas são descritas paulatinamente, de modo a gerar tensão, por um lado, evidentemente, mas ao mesmo tempo tornar tudo mais verossímil por outro, porque aí a gente vai se acostumando com as etapas de todo esse tratamento esquisito. E curiosamente, o tratamento começa no 3º mês da gravidez, que é justamente o tempo limite para se fazer o aborto em vários países. Só que aqui, nesse conto chamado Conservas, esse tema do aborto aparece revestido por um caráter fantástico que se manifesta por meio do tal tratamento que promete, como eu já disse, reverter a gravidez, a gestação. E esse tema ele aparece até em detalhes como o trecho em que um médico dá um frasco para a narradora, e esse frasco tem a ver com o título do conto, que, como eu já disse, é Conservas. Agora, eu não vou aqui
detalhar muito o tratamento, mas o fato é que, aos poucos, esses sintomas da gravidez vão passando e daí para você saber exatamente que tratamento é esse e se funciona ou não, você vai ter que ler o texto. E por último, mas não menos importante, pensando nesses textos cuja temática gira em torno de relações familiares, eu não poderia deixar passar aqui o conto que dá título ao livro, que é justamente então Pássaros na Boca. E aqui o tema da família disfuncional já se apresenta logo de cara, porque no início do conto a gente fica sabendo que o narrador é um homem divorciado e que a filha dele mora com a mãe, o que já anuncia a distância que existe entre esse pai, que é o narrador, e a sua filha. Distância essa que vai se confirmando conforme os eventos vão se desenrolando aqui no conto. E esse texto começa então com a ex-esposa do narrador dizendo que a filha deles tem um problema e que o narrador precisava ver com os próprios olhos tudo aquilo que estava acontecendo, e isso já nos mostra que o problema provavelmente é bastante grave. O narrador então vai até a casa dessa ex-mulher e a primeira coisa que ele pensa ao ver a filha na sala já é por si só bastante perturbadora, porque esse narrador ele olha para a filha e ele pensa que essa filha está muito bonita, ela está com um ar saudável e, atenção, ela está parecendo uma estudante que aparece em revistas pornográficas. Então veja que esse comentário, esse pensamento do narrador em relação à própria filha, que é uma menina de 13 anos, é algo que já nos causa ali um certo estranhamento, bastante estranhamento, né? É um comentário muito inadequado, e essa inadequação ela já ajuda a reforçar a distância que existe entre o pai e a filha, porque um comentário como esse afasta cada vez mais esses laços familiares que teoricamente deveriam unir esses personagens. Só que, apesar desses pensamentos do pai, a gente percebe que a Sarah, que é o nome da filha, é bastante infantil. Na verdade, ela parece ter bem menos do que os 13 anos que teoricamente ela teria. E é por isso, quer dizer, é por essa imagem frágil e inocente que a atitude dessa menina se torna ainda mais chocante. Isso porque o problema ao qual a mãe se referia antes diz respeito a uma novidade nos hábitos alimentares dessa garota aqui, que do nada começou a comer pássaros vivos. E a cena que descreve essa menina comendo um pássaro é uma cena bem interessante, porque a Sarah ela fica de costas para os pais, como se ela estivesse ali com vergonha do que estava fazendo, e quando ela de fato come o pássaro e o narrador descreve até o barulhinho, o piado que o pássaro fez, essa menina come o pássaro, volta o olhar para os pais, encara os pais com o rosto e com os dentes cheios de sangue. E a imagem de uma menina com a boca ensanguentada evoca algo de violento que vai contra a docilidade que se esperaria de uma filha. E daí, se você leu lá o Distância de Resgate, que é o romance da Samantha Schweblin, você sabe que Pássaros na Boca não é o único conto, o único texto em que a autora faz com que o elemento inquietante da narrativa seja justamente uma criança. Tanto naquele romance quanto aqui neste conto, a autora subverte aquela imagem da pureza associada à infância. Mas aí, para você saber como isso acontece lá no romance, leia o romance ou então veja lá o meu vídeo. Então, mais uma vez, nós temos algo de absolutamente familiar, no caso uma criança, no caso aqui a filha do narrador, que foi recalcado, ou neste caso aqui que foi abandonado pelo narrador, mas que acaba voltando de um jeito inquietante. Então olha aí a questão do Unheimlich novamente. Então
A partir desse momento, a gente vai acompanhando o processo de desumanização dessa filha por parte dos pais, já que ela é esse elemento infamiliar, né? Então, por exemplo, a mãe diz que vai matar a filha e ao dizer isso, essa mãe vai contra aquela imagem maternal de proteção, né, de uma maternidade positiva, e o pai tenta o tempo todo racionalizar aquele comportamento de modo a se manter emocionalmente distante da filha. Só que nisso ele acaba, por exemplo, comparando essa filha com um animal preso em um frasco de vidro prestes a morrer. Depois ele acaba pensando ali, por exemplo, que essa menina está doente, mesmo reconhecendo que ela nunca esteve com um aspecto tão saudável, o que já evoca a ideia de que essa doença ela é mental e não física, não orgânica, digamos assim, muito embora a mente faça parte do organismo, mas enfim, acho que deu para entender o que eu quis dizer. E finalmente, depois de animalizar a filha, depois de pensar que ela está doente, nessa tentativa de racionalizar toda aquela situação, o pai se conforma dizendo que seria mais fácil esconder o comportamento da filha do que se ela estivesse grávida ou se ela fosse viciada em drogas, por exemplo, ou que é melhor ela comer pássaros do que comer carne humana ou coisa parecida com essa. Então veja que com isso é como se esse pai estivesse se ausentando ainda mais, como se ele não tivesse culpa, né? Como se ele não tivesse culpa não, mas como se ele não tivesse responsabilidade diante da filha, já que parece que esse comportamento dela é normal, porque seria um problema se ela estivesse grávida, seria um problema se ela fosse viciada em drogas, etc. Só que a própria reação do pai quando vê a filha comendo um pássaro demonstra que ele não acha isso tão normal, porque afinal de contas a gente está acostumado ao consumo de carne, só que a gente não está acostumado a consumir carne de animais domésticos. E além disso, a gente não é exposto ao sofrimento do animal. Por que é que tem muita gente que, por exemplo, não come galinha quando vê ela sendo morta? Ou então tem muita gente que não come um leitão quando ele é comprado ali inteiro? Porque isso, de certa maneira, a gente está acostumado àquela carne descaracterizada, aquela carne despersonalizada que a gente compra no mercado na bandejinha, e isso faz com que a gente esqueça que aquele pedaço de carne ali foi um ser vivo. Então veja que tem um determinado momento aqui do conto em que a Sarah diz que o pai dela também come pássaros. Então veja que a questão atinge um ponto do que é moralmente aceito ou não em se tratando de comida. Vamos nos lembrar que até lá na Bíblia está dito que não se deve comer uma carne que está vertendo sangue. Porém, ao mesmo tempo em que tem esse lado mais violento, esse lado mais selvagem por comer esses pássaros vivos e por ensanguentar o rosto de sangue, a Sarah, ela apresenta um comportamento meio mecânico, porque ela passa o dia inteiro sentada em uma mesma posição, olhando para frente, em direção à janela, para fora, para o lado de fora da casa. E isso, essa posição dela é bem simbólica, porque ao olhar o mundo lá fora e ao comer pássaros, é como se essa menina estivesse ali querendo a liberdade que ela não tem naquele ambiente familiar que se vê desestabilizado por ela, o que, mais uma vez, evoca aquela ideia de uma família fragilizada. Agora, para saber como esse pai vai lidar com o comportamento da filha, aí você vai ter que ler o conto. E, na verdade, eu recomendo que você leia todos os outros. Veja que eu não falei de quase nenhum, né? Alguns eu citei apenas brevemente, mas há vários outros muito interessantes aqui, como, por exemplo, Papai Noel Dorme em Casa, Meu Irmão Walter, Sonho de Revolução também é muito bom, A Verdade sobre o Futuro, enfim. O livro como um todo é excelente
E se você aí se interessou sobre Pássaros na Boca, recomendo que você compre nessa edição aqui, porque ela também tem os 7 Casas Vazias, que será objeto de comentários por aqui em um vídeo que virá muito em breve, se tudo der certo. Certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para o site da editora Fósforo, e assim você consegue comprar o livro pelo site e fortalecer o trabalho de uma editora independente. E fica o meu agradecimento aqui ao pessoal da editora que me enviou este exemplar. Enfim, é isso. Eu vou deixar o link para todos esses vídeos que eu fui mencionando lá embaixo e também para os livros teóricos que eu fui usando. Eu vou tentar deixar todos eles mencionados, relacionados lá na seção de descrição deste vídeo aqui. E nessa descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, você aí que pode e quer patrocinar esse meu trabalho financeiramente, você pode acessar aquele link e nele você tem acesso aos planos de apoio e também às recompensas equivalentes a cada um desses planos. Agora, se você aí quer me apoiar, mas não financeiramente, você pode fazer isso mostrando para o algoritmo aqui do YouTube que esse meu trabalho é relevante de alguma maneira. Então curta, comente, compartilhe, etc e tal, certo? Fica aqui então meu agradecimento para as pessoas que já apoiam este meu trabalho. Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.